Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o professor Antônio Otávio Sintra, que é consultor legislativo da Câmara e é uma pessoa que há muitos anos acompanha o debate sobre a reforma política. E o tema da nossa entrevista vai ser exatamente a reforma política. Professor Sintra, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu começo a perguntar ao senhor, então, nós vamos ter realmente mudanças no sistema político e eleitoral brasileiro? O senhor acredita que dessa vez a Câmara e o Senado vão mesmo aprovar reformas importantes nesse setor? Na verdade, a sua pergunta reflete uma dúvida legítima, porque temos visto aí ao longo dos últimos 20 anos, sobretudo no período pós-Constituição de 88, uma série de tentativas de mudar ou aperfeiçoar o sistema político brasileiro, sobretudo no que se refere ao chamado sistema eleitoral, que são aquelas regras que dizem como é que nós vamos eleger nossos representantes e também os mandatários, os titulares do Executivo. Então, há numerosas propostas desde aquela época. Na verdade, elas até precederam a Constituição de 88. Relembremos aqui a famosa Comissão Arinos, que fez que seria um anteprojeto de Constituição. E nessa proposta figuravam algumas mudanças importantes na nossa sistemática eleitoral e até mais amplas, porque se contemplava um sistema parlamentarista. E na Constituinte, aquele projeto foi apresentado apenas como um conjunto de ideias, já não foi mais um pré-projeto ou um anteprojeto, e a partir de então, os constituintes me parece que foram bastante conservadores, no sentido de que mantiveram praticamente sem mudança o sistema eleitoral proporcional, como é praticado no país. Eles não enfrentaram uma outra questão muito relevante, que é o número de parlamentares por cada unidade da federação, os estados. Se a gente ler os anais da Constituinte, a gente vai ver que foi uma briga muito grande. Há sempre aquela alegação de que alguns estados são super representados e os estados mais populosos, como São Paulo, que era o exemplo que se dava, eram subrepresentados. Então você sempre vê essa citação de que para eleger um deputado em São Paulo você necessita de algumas centenas de milhares de votos, ao passo que em Roraima você precisa de muito poucos votos, não é? Em função dessa, que seria a sobre-representação. Na verdade, a sobre-representação ela se dá sobretudo nos estados do norte, não no nordeste. Agora, como esse assunto não entrou na pauta ainda, né? Não tem entrado, e eu vou lhe dizer francamente, se ele reaparecer, ele terá a mesma solução. Porque o debate foi muito grande, eu cheguei na época ali, não me lembro assim dos pormenores, mas o debate foi grande e a argumentação dos estados que perderiam representação também foi muito forte e convincente, não é? Então, eu me lembro de ter lido até, na época o Fernando Henrique era senador e o Fernando Henrique, apesar de que sendo na época representante de São Paulo, ele teria que ser favorável ao voto, a São Paulo ter uma representação maior, não é? Se a gente fosse seguir a regra da proporcionalidade estritamente, eu me lembro aí o cálculo no começo dos anos 90, São Paulo teria uns 110 deputados, mais ou menos, né? E mais outros estados teriam que diminuir. Você sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, há uma regra. Você muda a representação estadual de 10 em 10 anos com censos. Mas o estado pode ter apenas um deputado. Isso é um dado curioso, né? Que as pessoas... Se o Estado perde população, tem um número fixo, 435 deputados, certo? Mas você redistribui os deputados em função dos movimentos populacionais. A única regra é a seguinte, o Estado não pode ficar sem representante, então ele tem que ter pelo menos um. Neste caso, aquele Estado terá, pelo sistema americano, aquele Estado será um distrito e elegerá um representante. Falando em distrito... A tese da moda é o famoso distritão, ou seja, os estados e municípios seriam
delineados como distritos e ali o voto seria majoritário. Como é que o senhor, como professor na área de ciência política, vê essa novidade na política brasileira? Olha, na verdade, você tem uma briga muito grande no âmbito da ciência política, do direito constitucional e também dos próprios políticos. Essa briga entre sistema majoritário e sistema proporcional. Eu lhe diria o seguinte: primeiramente, o sistema proporcional, ele é hoje o sistema dominante no mundo. Nós acabamos de assistir aí num evento que ocorreu na Câmara dos Deputados, mas com patrocínio aqui também da Associação dos Consultores do Senado. E neste evento, o professor Jairo Nicolau, que é a pessoa que se dedica ao assunto há muito tempo, ele deu estatísticas lá. Na verdade, são muito poucos os países hoje em dia que adotam o voto majoritário, né? No caso do chamado distritão, ele até apontou na palestra que é um sistema que a população entenderia com muita facilidade, né? Ou seja, elegem-se os que tiveram a maior votação. E uma característica desse sistema, ele é caracterizado tecnicamente como o sistema de voto não transferível. O que significa isso? No sistema atual brasileiro, eu voto em Enéas, no deputado Enéas, como ocorreu aí em algumas legislaturas passadas, ou na presente legislatura eu voto no deputado Tiririca, e o voto que ele teve não é só dele. Esse voto dentro do âmbito partidário, ele se transfere também para alguns colegas dele, na medida em que a votação dele der para fazer alguns quocientes eleitorais, que é o... Enfim, São Paulo, vamos dizer que precisa de 300 mil votos para eleger um deputado. Se eu tenho 900 mil votos, ou 1.200.000, basta-me 300 mil. Os restantes ficam no âmbito partidário e elegem outros candidatos, né? No sistema proposto, que tem se conhecido como distritão, a gente não faria isso. A gente seguiria a maioria, os deputados que teve 1 milhão de votos, fica talvez em primeiro lugar, teve 950 mil, fica em segundo lugar e assim por diante, independentemente de partido. Essa proposta, ela tem a vantagem de ser muito claramente perceptível, intuitiva. Agora, ela tem problemas bastante sérios. Alguns dos problemas que a gente pode ver assim de cara, por exemplo, é o problema partidário, né? Como é que será feita uma campanha? Vamos dizer um partido que tenha uma liderança muito popular e esse partido consiga 3 milhões de votos para aquele candidato, o candidato. Mas esses votos não vão levar uma bancada com eles. Então, um partido que tenha figuras, 2, 3 figuras muito populares, pode ficar reduzido a uma bancada muito pequena. E eu não sei se os partidos estão percebendo isso. As bancadas podem ser compostas por celebridades.